projeção ela ocorre quando atribuímos as nossas características, os nossos sentimentos ao outro. E nas negociações, elas ocorrem com bastante frequência. Imagina, nós observamos ali o outro negociador e por a gente ter determinada característica, pensar de determinada forma, sentir de dada forma, acreditamos que o outro também sente, pensa igual ou tem as mesmas características. Isso acaba criando uma ilusão na negociação. A gente não consegue enxergar realmente como o outro é de verdade, sem atribuir as nossas características ou sentimentos ao comportamento do outro, a forma com que ele encara o mundo, a forma como ele pensa. Imagina um negociador que ele não tolera atrasos, ele detesta atraso, isso para ele é o fim do mundo. E esse negociador ele vai chegar um pouco atrasado numa reunião, ele teve um imprevisto, e ele precisa comunicar isso para o outro. Ao comunicar para o outro, ele já vai imaginando que a reação do outro vai ser parecida com a dele, que não tolera atraso, que o outro vai ficar muito bravo, que, nossa, vai ser muito difícil o outro lidar com isso. Por quê? Porque ele mesmo tem uma grande dificuldade de lidar com atrasos. Então, o atraso é um exemplo, mas isso a gente pode abranger isso. Então, isso pode ser várias características, vários comportamentos da pessoa. Então, a gente tem essa tendência de projetar algumas coisas, uma forma como a gente pensa, que a gente lida com determinados assuntos, determinados campos da nossa vida, a gente projeta isso no outro. Achamos que o outro tem esse mesmo comportamento, pensa da mesma forma. Quando a gente faz isso, a gente cria uma distância entre o que é a nossa percepção sobre o outro e o que é a realidade. O que acontece? Para você lidar bem com essa tendência a fazer projeções na negociação, é importante que você investigue. Isso mesmo, você desperte aí o espírito investigativo no processo negocial. Então, antes de presumir algo sobre o outro, antes de achar que o outro vai ter a mesma reação que você, que ele tem o mesmo comportamento, que o comportamento dele vai ser semelhante ao seu, é importante que você esteja ali num campo de certezas, né? Mínimas certezas, o que a gente costuma chamar de certezas positivas. É um campo onde você investigou, você analisou o outro, você tem você criou até um determinado histórico do comportamento do outro, da forma como ele encara o mundo, como ele age, e a partir disso, dessas premissas, que não são apenas premissas que você criou da sua cabeça, que você está supondo, ou que você acredita que para você é dessa forma e tem que ser para o outro também. Não, essas premissas elas estão agarradas em evidências, você de fato viu um dado comportamento característica do outro, mais de uma vez se repetindo. A partir daí sim você pode tirar conclusões sobre a forma como o outro responde, vai reagir a determinados estímulos. Então, quando você estiver na negociação, é importante você pensar nessa coisa da projeção. Imagine se o que você está presumindo do outro negociador diz mais respeito, diz mais sobre você do que sobre o outro. Será que o outro tem realmente esse comportamento? Será que quando o outro fez isso, agiu de determinada forma, a forma como ele lidou com determinado assunto, será que isso é dele mesmo ou isso é você que está projetando nele? Então é isso, quando você for negociar, tome cuidado com a projeção, sempre avalie bem a situação. Quando for para emitir algum julgamento, emitir alguma opinião sobre o outro negociador, que você atrele isso a certezas, a verdades positivas, baseado em evidência, com certo lastro. Eu tenho certeza que você fazendo isso, o seu processo negocial vai melhorar muito.